Aguardando aqui, pronto, a aula começou a ser gravada. Vou compartilhar minha tela com vocês. Tela compartilhada. Vamos falar, então, sobre propriedades para investimento. É a nossa PPI. Primeiro, você tem que saber que propriedade só pode ser um imóvel, né? Nesse caso, um terreno, edifício, ou ambos, ou parte de um terreno, ou parte do edifício. Mas é importante que toda vez que falou propriedades para investimento, você tem que ter noção que trata-se de um imóvel. Um imóvel seria o terreno mais a propriedade, ou parte deles ou ambos. E tem a intenção de ser mantido pelo dono, né, pelo proprietário, ou por aquela pessoa que é arrendatário, né, o arrendamento. Ele pode ser o dono ou comprou com a intenção de tornar-se dono por meio de um arrendamento financeiro. O arrendamento financeiro é aquele arrendamento onde eu vou pagando as prestações e ao término do contrato de arrendamento eu exerço a opção de ficar com o bem, tá? Então, esse é o arrendamento financeiro, é uma compra parcelada, vamos dizer assim, tá? Você vai pagando as parcelas, no final você fica com o bem. Então, é um imóvel mantido com a intenção de oferir rendas, certo? Por meio de aluguéis, ou valorização do capital, né? Se o capital aumentar, você está fazendo um investimento, ou ambos, tá? E também ele não é para uso, né? Se eu estou usando na produção ou no fornecimento de bens e serviços, ou seja, se ele é para uso, eu vou entender que isso é um imobilizado. Fins administrativo, imobilizado, né? Agora, venda, se ele é para venda, só posso vender aquilo que é meu estoque, tá? Então, custo normal do meu negócio seria meu estoque. Então, resumindo, a propriedade para investimento, ela para venda, ela é um estoque. Para locação, né, aluguel ou valoração, certo? Aí ela é uma PPI. Para uso na administração, na produção, ela é um imobilizado e as questões cobram esse tipo de conhecimento e às vezes tentam confundir, em vez de colocar um imóvel, ele coloca, por exemplo, um veículo, tá? Ah, foi um veículo, foi comprado com a intenção de uso pela administração, né, ou pelo sócio, tá? E às vezes eles tentam confundir, mas é só se lembrar a parte básica, né? Para ser propriedade tem que ser terreno ou imóvel. Se um terreno possui, né, uma parte destinada a aluguel e uma parte destinada para uso próprio, então você pode ter um terreno, um imóvel, o que for. O que se faz nesse caso? Se você conseguir fazer, né, separar cada parte e classificar conforme a sua destinação, aquela parte que é alugada, que é destinada a aluguel, você classifica como PPI. Aquela parte que é destinada para uso, você classifica como imobilizado, tá? Aí você faz essa separação. Ela só vai ser PPI, tá? Só se não for possível classificar como um todo como imobilizado. Se eu não conseguir classificar uma propriedade toda como imobilizado, aí eu classifico como PPI, tá? Ou quando for mínima parte que é utilizado pela empresa, tá? Então, aí eu classifico isso aí como PPI, tá? Sempre será PPI se eu não conseguir definir como imobilizada por aquela propriedade, ou quando for insignificante, tá? A parte que eu utilizo dessa propriedade como empresa. Então, serviços auxiliares aos ocupantes de uma propriedade, quando um serviço ele é insignificante, então aquela parte é mínima em relação a toda a propriedade, tá? Então eu vou classificar como uma propriedade para investimento. Eu tenho ali
um prédio, eu alugo, né? Edifício de escritório, eu alugo vários apartamentos para escritórios. Mas dentro daquele prédio, né, eu utilizo apenas uma sala para limpeza e segurança da empresa, para uso da empresa, de limpeza e segurança, né, para fazer a manutenção, por exemplo, desse próprio prédio. Então, observe que uma sala em relação a todo o prédio ele é insignificante. Então, se a parte é insignificante, você classifica como PPI. Agora, se a parte é significante, você vai classificar como imobilizado. O exemplo mais comum é o hotel, né? O hotel você tem um serviço que é prestado, que é hospedagem e alimentação. Em tese, a pessoa paga para usar. Então, vamos dizer assim, seria considerado aí um aluguel, né? Vamos dizer assim. Mas observe que o serviço de hotelaria é a finalidade, né? É o meio-fim, é a atividade-fim, é a atividade operacional. Então, o serviço é significativo em relação à propriedade. Então, nesse caso, eu classifico como imobilizado. Uma sociedade empresária que presta serviço de auditoria possui um terreno que é mantido para a valorização de capital a longo prazo. Então, você já está dizendo, mantido para valorização, isso é uma PPI. Em relação à mensuração do terreno no balanço da sociedade empresária, ela deve. Como é que eu mensuro, faço a mensuração de uma propriedade para investimento, tá? Todo início, né, a maioria, a maior parte dos ativos, né, eles vão ser mensurados inicialmente, você vai classificar esse terreno, esse imóvel, pelo valor de custo, tá? Inicialmente. E depois, posteriormente, aí surge a opção. A empresa pode optar por manter pelo custo, ou seja, ela continua, né, usando aquilo que ela registrou inicialmente, quando reconheceu a propriedade, ou ela pode optar pelo valor justo. Uma vez que eu faço a opção pelo custo ou pelo valor justo, né, eu tenho que manter todas as minhas propriedades para investimento por aquela metodologia que eu escolhi, tá? Quando eu escolho o método de custo, essas propriedades, ou seja, um imóvel, eles sofrem depreciação, tá? Então, uma propriedade para investimento pode sofrer depreciação, sim, desde que ela seja mensurada pelo método de custo, tá? Bom, voltando à pergunta, em relação à mensuração do terreno na data do balanço, ela deve usar o método de custo, usar o método do valor justo, usar o método de custo de reposição, ela deve escolher entre o método do valor justo e o método de custo. É isso aqui o gabarito, né? Na data do balanço, ela vai escolher. Inicialmente, ela é reconhecida, quando você compra a propriedade, ela é reconhecida pelo método de custo. Na data do balanço, ou seja, a mensuração posterior, você vai ter que fazer a opção. Ou mantém pelo custo, ou pelo valor justo. Bom, a maior dificuldade que nós temos, você tem que entender, já que nós estamos falando de um terreno ou de um imóvel, que ele pode ser usado, né, para estoque, ele pode ser um imobilizado e ele pode ser uma propriedade para investimento. Quando ele é PPI, ou seja, você tem uma propriedade para investimento e quer mudar, quer fazer uma transferência de para, né? Ou seja, uma propriedade para investimento, você quer mudar a sua
sua forma, né? Em vez de ser PPI, passar a ser o imobilizado ou um estoque. Quando eu falei aqui na questão anterior, na data do balanço, você vai ter que fazer a opção, ou manter pelo custo ou pelo valor justo. A maior parte dos ativos são de propriedade por investimento são mantidos pelo valor justo, tá? São mantidos pelo valor justo. Então, se eu tenho todas as minhas propriedades valoradas pelo valor justo e eu quero trocar essas propriedades que é PPI para um imobilizado ou para ele virar um estoque, ou seja, ou para uso ou para venda, como é que vai ser a contabilização, a mensuração subsequente, né? Porque eu mensurava ele pelo valor justo, quando ele era uma PPI. Quando ele vai virar um imobilizado, aí muda a sua mensuração. O imobilizado é o custo menos a depreciação, menos teste de impairment. O estoque é o custo menos o valor realizável líquido dos dois, o menor. Então, as PPIs estão todas avaliadas a valor justo. E é claro que vai ter divergência, né? Quando você quer mudar. Quando você vai mudar, vai fazer a transferência de PPI para qualquer outra coisa, é simples. O custo do ativo, né, ele vai para o imobilizado ou ele vai para o estoque com qual valor? Pelo valor justo na data da alteração. Ou seja, você vai pegar o valor justo que estava aquela propriedade, hoje eu vou mudar para estoque, eu vou mudar para imobilizado, eu uso o valor justo como base de mensuração. Eu registro. Seu áudio parou aqui, professor, para mim. Não sei se os demais parou também. Não estou ouvindo, não. Para mim também está sem som. Aqui da mesma forma, tá? O som tá... Não, ele travou sozinho, não encostei nele aqui não, mas tudo bem. Obrigado aí pela ajuda. O que eu estou falando? Que toda vez que eu tenho uma propriedade para investimento e quero fazer uma transferência, ela vai deixar de ser propriedade e vai virar imobilizado, certo? Porque nós vimos, são terrenos ou imóveis. Então, ela pode virar imobilizado ou estoque, né? Se eu sou uma imobiliária, por exemplo, o produto é o terreno, o produto é o imóvel. Então, esses aí são estoques. Então, se eu tenho uma propriedade e quero transformar em imobilizado estoque, qual é o valor que eu vou registrar, né? Mensurar qual é o valor do custo que eu vou colocar no imobilizado no estoque? É o valor justo dessa propriedade, na data da alteração. Então, vou pegar o valor justo que eu tinha da propriedade aqui, como eu vou transformar em estoque ou imobilizado, eu pego esse valor e coloco aqui dentro do ativo, acabou. Isso é fácil. Então, de propriedade para investimento para qualquer coisa, basta você pegar o valor justo e registrar, na data da alteração de uso. Agora, o problema é, eu tenho um imobilizado e quero transformá-lo em propriedade para investimento. Eu tenho uma PPI, eu tenho um estoque, quero transformá-lo em PPI. Como é que eu faço, né? Por quê? Porque o imobilizado, ele está lá assim, ó, ele está lá, ó. Custo menos depreciação acumulada menos perdas por impairment, por desvalorização anteriores. Esse é o valor contábil dele. Então, essa é a forma que você tem de mensurar esse imobilizado. Só que agora você vai transformá-lo numa PPI. E aí, o que você tem que fazer? Então, quando você tem imobilizado o estoque, né, e quer mudar, deixar de ser imobilizado, deixar de ser estoque e passar a ser um investimento, uma propriedade para investimento, qualquer diferença que você encontrar entre o custo, né, esse aqui, o valor contábil dele é o custo, e o valor justo, deve ser reconhecido diretamente no resultado. Tá? Qualquer diferença. Do estoque, valor. Como é que é mensurado o estoque? Custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor.
certo? E você vai comparar com o valor justo, que na data da transferência. A diferença que vai existir, pode acontecer de ter diferença, essa diferença você vai reconhecer diretamente no resultado, para qualquer um deles. O problema está no imobilizado. O que acontece com o imobilizado? Então, você tem, por exemplo, um imóvel que está lá no imobilizado, sofreu depreciação, sofreu o teste de impairment. Antes da transferência para a PPI, antes de eu transferir, eu tenho que registrar as diminuições no valor do imobilizado, deverão ser reconhecidas diretamente no resultado. A depreciação, as perdas por impairment. Certo? Ok? Então, imagine, você reconheceu a depreciação, perda por impairment daquele ativo e agora aquele imobilizado vai deixar de ser imobilizado, vai virar investimento. Então, quando ele mudou para investimento, ele não sofre mais depreciação. Sofre impairment, mas depreciação ele não, porque ele deixou de ser imobilizado e está sendo uma propriedade para investimento mensurada a valor justo. Assim é o estoque não sofre depreciação, né? Então, o que vai acontecer? Como o PPI, as variações no valor justo irão reverter as perdas por impairment, certo? Até o limite reconhecido e a diferença maior, se houver, vai ser registrada na justa avaliação patrimonial. O que ele está falando? Olha, você tem esse saldo aqui, ó, de depreciação acumulada, você tem um saldo lá no imobilizado de perda por desvalorização. São contas que retificam o ativo, ou seja, são contas que diminuem o valor do ativo. Quando ele vira PPI avaliado valor justo, o que é o valor justo? Uma hora ele está aqui em X1, o valor justo é 100. Ele vai estar em X2, o valor justo 200. Houve essa variação aqui, certo? A variação do valor justo, via de regra, deveria ser reconhecida onde? Lá em outros resultados abrangentes. Deveria ser reconhecida lá. Tá? Mas o que a norma diz? Que esta variação aí irão reverter essas perdas que tiveram aqui. Ó. Tanto, né, as perdas por impairment aqui. Ó. Tá? Então, se tiver saldo positivo aqui, nesse caso, variou 200. E eu tinha lá uma conta de desvalorização aqui por impairment, né? Essa aqui é uma conta retificadora. Ela tem um saldo aqui, por exemplo, de 80. Em vez de eu reconhecer 200 lá em outros resultados abrangentes, eu só vou reconhecer lá 120. Então, eu vou lá para o PL. Aqui é 120, certo? Os outros 80, ele reverte isso aqui, ó. Tá? Essa perda. É isso que ele está dizendo. Mas o que você precisa saber? Precisa saber que é uma propriedade, conceito de propriedade para investimento, que tem a ideia de valorização ou aluguel por meio de arrendamento, tá? E você tem que tomar cuidado quando ele fala que aluga para sócios, diretores, né, empregados, a empresa pode alugar e cobra um aluguel, né? Esse tipo de aluguel você vai considerar como uma extensão do uso. Se é uso, o aluguel que você faz para sócios, diretores e empregados não é propriedade para investimento. Isso aqui é imobilizado. Tá? Tome cuidado com isso. E vamos ver como é que isso vem cobrando aqui nas questões. A Ciabella tem como atividade exclusiva a venda de roupas. Ela possuía uma loja própria em um shopping, onde mantinha suas atividades. Em 31/12/21, a Ciabella adquiriu uma nova loja por 100 mil para pagar em 3 anos. Caso o pagamento tivesse sido à vista, o valor seria de 80 mil. Tome cuidado sempre com o valor à vista, tá vendo? Tome cuidado. Aí vem, no momento
da compra, esta loja foi alugada a terceiros. Quando você está alugando uma loja a terceiro, qual a ideia de ser alugado? É oferir renda. Então, ele está mudando, né? Ele comprou uma loja para uso, tá? Inicialmente ela era para uso e agora ela virou PPI. Essa loja para uso aqui era imobilizado. E ela está alterando, está fazendo uma transferência de finalidade. E agora vai virar propriedade para investimento. E a propriedade para investimento é avaliada pelo método valor justo. Tá? Aí vem, após o reconhecimento inicial, pelo custo, qual o valor que você vai reconhecer inicialmente? 100 ou 80? Inicialmente, esse imobilizado vai ser reconhecido pelo valor à vista. 80 mil, você já aprendeu isso. Tá? Valor à vista. Então, esse aqui é o valor de custo. Beleza? Então, ele fala lá, após o reconhecimento inicial, reconheci por 80 mil, a Ciabela optou por mensurar a loja pelo valor justo, porque virou uma propriedade para investimento. Aí é valor justo aqui, ó. Aí vem, que era de 120 mil. Então, aqui o valor justo era 120 mil. Beleza? Então, você tem uma alteração de imobilizado para PPI. Aí depois, vamos continuar o que ele está dizendo. Em 31/12/22, né? Aqui era 21, então aqui é 21, aqui é 22, e ele fala que o valor justo da loja é 130 mil. Na data, a sociedade decidiu utilizar a loja também para vender roupas, ampliando seus negócios. Na data, a sociedade empresária estimada tirar a loja por 25 anos, assinar a opção que indica o valor da loja na data do balanço no dia 1º de janeiro de 23. Então, tome cuidado. Tome cuidado. Eu tinha uma PPI, eu tinha imobilizado, alterei para PPI, e quando eu faço essa alteração, vai ter diferença. E qualquer diferença, nós vimos de imobilizado ou de estoque para PPI, certo? Você reconhece no resultado a regra geral. Com relação ao imobilizado, a preocupação é o teste de impairment. Se tiver saldo, qualquer variação no valor justo bate aquele saldo. Só para você entender teoricamente. Mas qualquer variação aqui vai para o resultado. Tá bom? Ok, beleza, professor. Então, essa variação aqui, ele não me deu perda por impairment, né? Ele não me deu. Não existiu perda por impairment, até porque não perdeu o valor. 80 mil e 120, não houve perda. E não tinha perda anterior. Então, essa diferença aqui vai para o resultado direto. Mas olha o que acontece depois. Depois ela fala, aqui em 2022, isso aqui passou a ser 80 mil ainda, e aí o valor justo é 130. Desculpe, gente. Deixa eu pagar esse 80 aqui, não é 80. Foi só em 21 que eu faço a mudança, ela vai estar pelo valor justo. Aqui ela vai para 120 mil. Inicialmente é custo, depois ela vai ficar pelo valor justo, que mudou, né? De imobilizado para PPI. Beleza. Ele está perguntando o seguinte: na data, assinale a opção que indica o valor da loja no balanço em 1º de janeiro de 23. Ora, o 1º de janeiro de 23 eu posso pegar os dados até final de dezembro de 22. Então, qual é o valor justo da loja em 31 de dezembro de 22? O valor justo é 130 mil. Esse é o valor que vai aparecer no balanço. Então, observe, você tem imobilizado que alterou para PPI. Isso aconteceu em 2021. Então, ele sai de custo e vai para o valor justo. Mas ele comprou, já essa é uma segunda loja. Ele já comprou para alugar para terceiro? Já não era PPI de cara? Vamos lá. A Ciabela tem como atividade exclusiva a venda de roupas. Ela possuía uma loja própria em um shopping onde mantinha suas atividades. Em 31/12/21, a Cia adquiriu uma nova loja por 100 mil. Loja. Ok. Para pagamento em 3 anos. Caso o pagamento tivesse sido à vista, seria de 80 mil.
No momento da compra, a loja foi alugada a terceiros. Ok. Beleza. Correto com a interpretação. Ele Era comprou uma uma nova PPI loja. depois que ela está virando. Não, ela já é PPI direta. Então, mas ela vai virar agora estoque. Estoque não, vai virar imobilizado. Ela vem de PPI para imobilizado. Então, mas tem que tomar cuidado. Tá? Tem que tomar cuidado. Então, deixa eu apagar aqui. Por que você tem que tomar cuidado aqui na interpretação? Vamos lá. Então, eu tinha adquirido uma nova loja por 100 mil, né? Mais o valor à vista era 80. Isso é o custo da loja quando eu registrei e esta loja foi alugada a terceiros. Tá? Então, no dia que eu comprei, ela vai pelo valor de custo. Qual é o valor de custo dessa loja? 80 mil, certo? Então, a PPI, inicialmente, foi reconhecida pelo valor de custo. 80 mil. Certo? No momento da compra, esta loja foi alugada a terceiro, ou seja, ela virou PPI. Tá? Virou PPI. Então, já sei que é uma PPI cujo registro inicial, como eu disse, que toda PPI inicia pelo valor de custo, era 80 mil. E depois, como ela vai ser valorada a terceiros, a empresa optou, né? A empresa optou por mensurar ao valor justo. Por quê? Na data do balanço, ela tem essa opção. Ela tem que optar, ou vai manter pelo custo, ou vai valorar pelo valor justo. Beleza? Então, ela optou pelo valor justo. Ok. Joia? Ok. Então, isso aqui aconteceu no dia 31/12/21. Aí vem, em 31/12/22, 31/12/22, né? Então, eu tenho aqui essa linha de tempo. Aqui é 21 e aqui é 22. Aqui está por 80. E aqui o valor justo vai ser de 130 mil. Não, peraí. Optou. Aqui, 120 mil. Aqui. Aqui é 120 mil, ó. Valor justo aqui. 120 mil. Em 31/12/22, o valor justo da loja era de 130 mil. Então, aqui é 130 mil. Tá? Beleza? Então, no início, final de aqui, ó, dia 31/12/21, ele comprou a loja que registrou por 80. Por mais que o valor justo dela seja 120, inicialmente eu reconheço o valor da minha loja pelo valor de custo, e na data do balanço eu faço a opção. Ou mantenho pelo custo, ou vou pelo valor justo. Beleza? Ok. Então, optei pelo valor justo. Um exemplo, 120 mil aqui. Na data do balanço, 31/12, ela estava 130 mil. Como é valor justo, ela sempre vai estar reconhecida pelo valor justo, e as variações que acontecerem, né, entre uma e outra, aqui é aquela situação. Inicialmente vai para o resultado, desde que não tenha nenhuma perda por impairment anterior. Não tinha, variação vai para o resultado. Tá? Mas olha a pergunta. Na data, a sociedade empresária decidiu utilizar a loja também para venda de roupas, ou seja, para uso. Correto? É isso, Ademar, que você estava falando, não é isso? Para uso. Então, é isso que você me disse, né? Que aí ela vai mudar em 31/12/22. Ela era uma PPI e vai virar imobilizado. Correto? Ela é uma PPI e depois no final que ela vai virar Imobilizado. Correto? imobilizada. É isso que você estava falando, Correto, certo? mas isso. Agora vamos lá. O que eu falei para vocês? Aí ele continua aqui, ó. Ele continuou falando que na data a sociedade estimava usar a loja por 25 anos, tudo para você tentar iludir você, né? Para você calcular de repente
depreciação do imóvel, o que for. Eu tenho um compromisso sábado à tarde lá em Florianópolis. Não é em Florianópolis, é que eu estou fazendo um curso aqui, eu tenho uma aula, entendeu? Aí depois você assiste a aula gravada, se puder. Minha mulher foi para a praia. Depois tenta assistir a aula gravada, não tem problema não. Vamos lá. O que está acontecendo? Comprei uma loja, registrei a loja pelo valor de custo e depois, no momento dessa compra, eu aluguei a terceiro. Então, inicialmente, reconheci a loja pelo valor de custo de 80 mil. Mas ela vai ser valorada pelo valor justo. Tá? Beleza, sem problema nenhum. O que eu preciso saber? PPI para imobilizado ou de imobilizado para PPI. Qual valor vai ser quando for uma PPI para imobilizado? Que é a situação dessa loja. A loja foi utilizada para aluguel, depois ela decide usar para uso, porque ela vai vender suas roupas. Então, observe, ela é de PPI para imobilizado. O que acontece quando qual o valor eu vou indicar no balanço desse imobilizado? Porque na data do balanço ele vai virar um imobilizado. Então, de PPI para qualquer coisa, de PPI para qualquer coisa, você vai pegar o valor justo na data da alteração da finalidade. Então, você vai reconhecer no balanço, lá no imobilizado, porque ela vai sair de PPI e virar imobilizado, por qual valor? Por 120, por 130, por 80? É o valor justo na data da alteração. Quando é que ela alterou de valor? Em 31 de dezembro de 22. Em 31 de dezembro de 22, qual era o valor justo? 130 mil. Então, gabarito é letra A, 130 mil. Tá? É essa a ideia aqui, ó, do quadro, ó. Vou apagar o quadro aqui para vocês enxergarem, ó. Ela entrou PPI e está sendo mudada para imobilizado. Está fazendo uma transferência de finalidade. Qual valor eu vou registrar? O custo do ativo será o valor justo na data da alteração do uso. Quando é que você alterou o uso desse ativo? Eu alterei no dia 31 de dezembro de 22. Que eu deixei de alugar e vou usar para vender as minhas mercadorias. Então, é 130 mil. Tá? De PPI para qualquer coisa, valor justo na data da alteração. Agora, quando é imobilizado ou estoque para PPI, certo? Que sofre aquele problema. Qualquer alteração que tiver no valor do imobilizado ou do estoque, quando ele é transformado em uma propriedade para investimento, qualquer diferença entre o valor dele com o valor justo, você registra lá no resultado. Vai para o resultado direto, essa diferença. Tá? A não ser que ela tenha lá um saldo com perda por impairment, aí você cobre primeiro o saldo com a perda e o resto vai lá para outros resultados abrangentes. É isso que ele está pedindo aqui, que você tenha noção. Uma sociedade empresária tinha como atividade fim a prestação de serviço de educação. Ela possuía um prédio de 10 andares, que funcionava do seguinte modo. De 1 a 5 prestava serviço. Se eu presto serviço, é para uso da empresa, correto? Se ela pegar ali e está prestando serviço, se é uso, os 5 primeiros andares são imobilizados. Vão estar classificados lá no imobilizado. Do 6 ao 7, aluguel para terceiro que presta serviço. Opa, se é aluguel para terceiros, isso aqui é uma PPI. Estou oferindo renda. Estou oferindo rendas. PPI. O 8º, aluguel para que seus funcionários de outra cidade residam. Então, isso aqui
é uma extensão da empresa. É uma extensão da empresa. Quando ela aluga para os seus próprios funcionários, diretores, mesmo que ele cobre um aluguel, você vai considerar isso para uso. Então, isso aqui é imobilizado. E o 9º e o 10º andar? Aluguel para terceiros que residam lá no prédio. Então, aqui é uma PPI, está alugando para terceiros. Cada andar do prédio era avaliado por 2 milhões, assinar a opção que indica a contabilização relacionada ao prédio no balanço da sociedade empresária. Ora, eu tenho 5 andares que era para uso, imobilizado, e depois eu tenho o 8º andar também é para uso, então eu tenho 6 andares, né? 1, 2, 3, 4, 5, 8º, 6 andares para imobilizado. Então, são 12 para imobilizado, certo? 6 andares. E 4 andares são para PPI. 2 vezes 4, 8. Então, o 8 é PPI, é investimento. Então, agora vamos lá. Jamais, por favor, galera, já falei para vocês tomarem cuidado com realizável a longo prazo. Onde tiver realizável a longo prazo, você não vai marcar. Realizado é aquilo que vai ser transformado em dinheiro. Eu já vendi a prazo, é um estoque a prazo, tá? Aquelas contas lá de créditos, estoques e despesas diferidas. Você não vai marcar. Você já elimina a A e a B. Então, o teu gabarito vai ser entre C, D ou E. Tá? Então, aqui vai ser a letra D, né? 8 como investimento, 12 como imobilizado. Tá? Por favor, não erre uma questão dessa, não venha marcar realizável a longo prazo, por favor. Uma instituição de ensino adquiriu em 1º de janeiro de X0 um prédio para alugar a terceiros por 500 mil. A vida útil do prédio foi estimada em 50 anos. Após o reconhecimento inicial, a instituição escolheu mensurar o prédio pelo método do valor justo. Então, inicialmente, ela reconheceu pelo custo de 500 e está dizendo que ela optou a valorar pelo valor justo. Então, eu preciso somente saber o que eu vou fazer com essa mudança, né? De valor justo, tá? Aí ela continua. Com acréscimo reconhecido anualmente na DRE. Na data, era de 600. Em 31/12 de X1, a instituição decidiu que iria usar o prédio em seus negócios, passando a contabilizar como imobilizado. Então, ele tinha PPI, que vai virar imobilizado. E você já sabe, toda vez que eu tenho uma PPI que vai mudar para qualquer coisa, qual o valor que ele vai ser reconhecido dentro do imobilizado? Qual o valor que vai vir para cá? É o valor justo na data da alteração. Na data da alteração da finalidade, ou seja, quando ela troca de PPI para imobilizado. Alteração da finalidade. Tá? Então, quando é que ela trocou, né? De um para outro. Correto? Ele fala lá, em 31/12, a instituição decidiu que iria utilizar o prédio do seu negócio, passando a contabilizar como imobilizado, né? Foi nessa data aqui que ele trocou. Na data, 31/12/X1, o valor justo do prédio era 700 mil. Então, é esse o valor que vai estar lá no meu imobilizado, quando eu apresentar no balanço patrimonial. Quando for fazer o balanço patrimonial, ele vai estar lá no imobilizado pelo valor de 700 mil. Beleza, galera? Imobilizado, né? Ativo imobilizado. Lembrando que isso aqui é só uma revisão básica. Todo ativo tangível necessário para que a atividade da empresa seja desenvolvida com uma expectativa de utilização por mais de um exercício social. O que diz a nossa norma? As contas serão classificadas do seguinte modo: no imobilizado, direitos... No imobilizado, direitos que têm por objetos bens corpóreos destinado à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercido com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a companhias os benefícios, riscos e controle desses bens
Quando ele está falando aqui, ele está falando sobre a essência, sobre a forma, né? E aqui, basicamente, estamos falando sobre arrendamento mercantil. Tá? O arrendamento mercantil, até pouco tempo atrás, tinha muita dificuldade de ser reconhecido, era reconhecido de quem é o arrendatário, o arrendador, quem deprecia, né? Então, ele está dizendo isso. Inclusive, os decoins de operações que transfiram à companhia benefícios, riscos e controle desses bens, ou seja, ele está falando da essência sobre a forma do arrendamento mercantil, então ele vai ser classificado no imobilizado, tá? De quem está fazendo esse arrendamento. Bom, elemento do custo do imobilizado é igual ao do estoque, praticamente, né? Você vai pegar o preço de compra à vista, incluindo todos os gastos necessários para colocar em condições de funcionamento. Todo gasto necessário para colocar o produto em condições de uso ou de funcionamento é como se mercadoria fosse. Então, é como se imobilizado fosse. Compreende, né? Compreende. Custo de desmontar, de remover, de instalar, frete, seguros, impostos que eu não recupero, gastos com instalação, tá? Tudo aquilo tem que estar dentro do custo do ativo, inclusive a desmontagem dele no término da sua vida útil, tá? Então, tem que ter esse negócio na sua cabeça. Então, tá aqui, ó, preço de compra à vista, já falei para vocês sobre isso, né? Tem que sempre ser o valor à vista, por mais que a empresa compre a prazo, mas ele vai te informar o valor à vista, você vai contabilizar pelo valor à vista, os impostos não recuperáveis, exemplo de imposto de importação, frete, seguros, né, manuseio, outros custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e nas condições para uso ou funcionamento, e os descontos, né, sobre a compra, os abatimentos sobre compra, devolução de compra, e os impostos que você não recupera. Os gastos diretamente atribuíveis são exemplo de custo diretamente atribuível, né? Benefícios a empregados, tá? Custo de preparação do local, custo de transporte, de manuseio, seguro, né? Custo de instalação e montagem, custo com teste para verificar se o ativo está funcionando corretamente, custo com honorários profissionais. Muitas das vezes você precisa ter gasto com terraplanagem do imobilizado, do terreno. Você tem que somar no valor do terreno aquele gasto com terraplanagem. Você tem gasto com honorários de expert, né? Tiveram que fazer uma instalação de uma máquina e teve que contratar uma pessoa para fazer a montagem da máquina ou testar aquela máquina. Tudo isso vai ser incorporado ao valor do ativo imobilizado. O treinamento para funcionar essa máquina, não, né? Daí é despesa, né? Aí a outra... Treinamento de uma equipe, por exemplo. Aí aqui, esse outro slide aqui, né? Aí ele entra aqui, né? Abertura de uma nova instalação, de um novo produto, uma nova atividade para um novo local, né? Inclusive treinamentos, custos administrativos, outros custos indiretos não entram como custo do ativo. Isso aqui tudo vai ser considerado como despesa. Observação: quando se fala de sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e equipamentos para uso interno, são classificados como imobilizados quando esses sobressalentes, essas peças, ferramentas e equipamentos forem utilizados por mais de um período, ou seja, acaba acompanhando a vida útil lá do imobilizado. Aí você pode classificar essas ferramentas, essas peças, tudo também como imobilizado, tá? Beleza. Como é que eu faço a mensuração, né? Inicialmente, ele vai ser mensurado pelo custo de aquisição, aquele valor que você acabou de ver, como é que vai, o que soma, que subtrai, e ele vai ser mensurado pelo custo, inicialmente. Subsequente, ou seja, na data do balanço, qual vai ser o valor que ele vai ser registrado, mensurado? Ele vai continuar pelo valor de custo que você registrou inicialmente, mas agora você vai ter que tirar dele a depreciação acumulada, né? E você vai ter que também tirar dele perdas por impairment registrada. Se o ativo perdeu o valor, você está reconhecendo, tá? Então, você vai tirar daqui as perdas por desvalorização. E isso é o que nós chamamos, né, de valor contábil, tá? Então, você pode mensurar esse ativo pelo custo, é o preferido, mas a norma, ela permite que você faça a sua mensuração subsequente pelo método da reavaliação. No Brasil é proibido, mas ela permite a lei, tá?
O imobilizado é reavaliado pelo seu fair value, pelo seu valor justo, tá? Pelo valor justo, e a vida útil do ativo vai ser alterada, tá? Então, toda vez que eu pegar e registrar o meu ativo imobilizado pelo método da reavaliação, a variação que ocorrer, né, vai estar naquela conta lá de reserva de reavaliação, que não tem mais, né? Reserva de reavaliação hoje está chamada de ajuste de avaliação patrimonial. O valor justo está relacionado a essa conta. Outros resultados abrangentes, o ajuste de avaliação patrimonial. Ela que vão registrar as variações positivas ou negativas dos ativos e passivos avaliados a valor justo. Então, falou em valor justo, via de regra, afeta essa conta aqui, com exceção que daquela PPI que nós falamos lá, da PPI, né, da mudança de PPI de imobilizado para PPI, que as variações vão para o resultado, tá? Custo subsequente. Podem surgir custos subsequentes, né? Uma vez que o ativo está pronto. A regra geral é o seguinte, uma vez que o ativo está em condições de ser usado, até ali cessa os custos que vão ser incorporados. Depois daquilo, vira tudo despesa. Mas pode acontecer de ter alguns custos que vão incorporar o valor daquele ativo subsequentemente. Por exemplo, o que pode ser somado àquele valor lá? Quando eu tiver substituição de peças importantes com intervalos regulares ou inspeções regulares importantes. Esse gasto que eu tiver para substituir uma peça que é importante, ou seja, existe uma substituição de peças com intervalos regulares para poder deixar aquele ativo em condições de funcionar, né, de trazer o benefício econômico, inspeções regulares importantes, esses gastos não são despesas. Você vai pegar e somar ao valor do seu ativo. Observe que é um custo que foi causado depois que eu já tinha registrado o ativo lá inicialmente, mas está lá o ativo, está lá. Está ali o imobilizado, por exemplo, está aqui, 100 mil. Um exemplo. Aí você teve um custo depois subsequente. Né? Você gastou, saiu o dinheiro do caixa, acredito o caixa, e aqui eu vou debitar. Via de regra, eu debitava uma despesa, porque o produto já está pronto. Mas se ele for para substituição de peças importantes, inspeções regulares, você vai pegar e debitar quem? O imobilizado. Então, esses gastos vão vir para cá. Aí ele faz com que aumente o valor do custo do seu imobilizado. Agora, se for uma manutenção periódica, gasto com manutenção periódica, não pode incorporar, ele vira despesa mesmo. Uma sociedade empresária deu início a obras para a expansão do seu escritório. Estima-se que a obra tenha 2 anos de duração, com início em 2 de janeiro X0 e término 31/12/X1. Para a obra foram adquiridos 40 mil em material de construção. Assinale a opção que indica a contabilização do material de construção no balanço da sociedade empresária. Isso nós já fizemos também. E uma coisa você já sabe, não vai ser ativo realizável a longo prazo. Onde tiver realizável a longo prazo, você elimina. Falso. Certo? Porque o realizável a longo prazo está relacionado a créditos, que são créditos, são direitos, contas a receber. Né? Estão relacionados a estoques, que tem prazo, né, de venda, de realização, transformar em dinheiro superior aqui a 12 meses após a data do balanço, e as despesas diferidas, né, as despesas antecipadas ou diferidas. Isso é realizável a longo prazo. Isso você tem que saber. Então, eu estou falando de obras para expansão, por que eu vou colocar em realizável a longo prazo? Está fora. Tá? Então, não posso marcar. Ou ele vai estar no imobilizado, ou vai estar no circulante, ou em investimento. Tá? Beleza? Aí ele continua. Ele está falando, gente, que comprou material para construir um ativo. Ó. 40 mil em material de construção. Então, aí surge aquela conta. Né? Aquela conta de obras em andamento. Certo? Então, tudo que vai acontecendo com a obra, ela vai ser ativada aqui. Todos os gastos vão somando aqui. Quando você termina a obra, o que você vai fazer? Você tem um total de gasto aqui, ó. Você vai pegar esse total, vai dar baixa. Ele vai sair daqui, né? Você tem um total X, você tira ele daqui e vai jogar para onde? Para o imobilizado. Tá?
vai virar aqui. Então, essa conta de obras em andamento nada mais é que uma conta que vai acumulando os gastos que você tem durante a fase de construção. O ativo deixou de estar em andamento, em construção, tá? E aí ele está pronto para uso, para qualquer outra finalidade. Aí você dá baixa nessa conta transitória, onde foi reconhecendo todos os gastos ali dentro, e depois que termina, você transfere para o imobilizado, tá? Então, o gabarito aqui é a letra dele, vai virar ativo imobilizado. Por que não circulante? Circulante, galera, são os bens, né? São os créditos, são os estoques, são as despesas antecipadas, ou seja, são os realizáveis, aquilo que a empresa vai vender ou vender o que está ali. Representa crédito, estoques, despesas antecipadas e o disponível. Isso é circulante. Uma empresa está instalando uma nova fábrica em sua unidade de produção e incorreu nos seguintes custos. Aí ele vai te dar um monte de informação. Ele quer saber se você sabe o que pode ser ativado e o que não pode ser ativado como imobilizado, né? Aí tem lá o custo da fábrica. Aí põe lá o custo da nota fiscal mais imposto, 2.500. Isso aqui é o preço de compra dele, da fábrica, é o custo da fábrica. Entrega inicial e manuseio. Teve gasto com entrega inicial e manuseio. Todo gasto necessário para colocar o produto ou em condições de venda ou de uso, é mercadoria ou é imobilizado. Então, ele vai ser incorporado esse custo. Preparação do local, né? A gente também vai ter um gasto, tem que somar no ativo, tem que ser ativado. Consultores usados para assessorar na aquisição da fábrica, ou seja, ainda coloca aqui honorários profissionais, entra também. Custos administrativos, isso não, isso é despesa. Isso aqui é despesa. Custo de desmontagem, nós vimos, custo de desmontagem, montagem, tem que estar lá, tem que ser incorporado. Então, isso aqui entra. Perdas operacionais. Ó, galera, ele fala perdas operacionais antes mesmo da produção comercial. Isso aqui é despesa, galera. Não está naquele rol, não. Tá? Isso aí é despesa. Aí ele fala, considerando as informações apresentadas, os custos que podem ser ativados. Aqueles valores que eu vou jogar para dentro do custo do meu imobilizado são de quanto? Aí você soma 2.500, mais 200, mais 600, mais 700, mais 300, e você vai encontrar aqui 4.300.000. Gabarito letra C. Tá? Uma sociedade adquiriu uma máquina para utilizar em suas atividades. Ela deverá pagar essa máquina em 3 parcelas anuais de 10.000. No reconhecimento, será utilizada uma taxa de desconto correspondente a 12%. Assinale a opção que indica o reconhecimento da parcela correspondente aos juros no momento da aquisição da máquina. Galera, você não tem que pensar. Se você tem, você já sabe disso. Valor à vista e valor a prazo, a diferença entre o à vista e o a prazo são 3 parcelas de 10, então dá 30.000 que você vai pagar a prazo. 30.000, certo? O valor à vista, com certeza, é menor que 30.000, tá? É menor. Mas o que você precisa saber? Que essa diferença aqui, entre o valor a prazo e o valor à vista, essa diferença são juros, que você não vai chamar de despesa financeira agora não, porque são juros a vencer, a transcorrer. E isso aqui, você tem que saber que isso aqui é uma conta que vai retificadora, uma conta que vai retificar. Quem? O passivo, a dívida, né? Porque a sua dívida é 30, mas você ajusta. Porque você tem que separar o que é realmente, porque a dívida tem que ser igual ao valor à vista. Mas é claro que para manter a informação contábil, eu mantenho lá 30.000 lá, né? Vamos colocar aqui em títulos a pagar, por exemplo, aqui. Títulos a pagar, né? São 3 anos, longo prazo, vai estar lá 30.000. Está aqui, eu mantenho a informação. Eu sei que eu devo 30.000, mas eu vou ajustar essa conta aqui, criando uns juros passivos a vencer, a transcorrer, o que for. Então, isso aqui é uma conta retificadora, porque esses juros é a vencer. Então, você já sabe que se tem valor à vista, tem valor a prazo, a diferença entre são juros e os juros vão vencer. E aquilo que é vencer é futuro. Então, eu crio uma conta retificadora. Vou retificar quem? Quem é registrado o valor à vista? O ativo é valor à vista. Então, o passivo tem que ser igual ao valor à vista do ativo. Mas como é que fica igual? Eu não posso registrar lá no passivo
por exemplo, vamos supor que o valor à vista aqui fosse 25 mil, um exemplo, tá? Eu não posso reconhecer passivo 25 mil, porque aí não estou dizendo a realidade. A realidade é que eu vou pagar essa dívida em 3 parcelas de 10 mil. Então, a minha dívida é 30. Para manter a boa informação contábil, eu mantenho a prática contábil assim, registro o valor da dívida. Só que eu vou ajustar essa dívida por meio de uma conta retificadora, né? Falando, ó, existe aqui 5 milzinho aqui, que são juros. Então, dos 30 mil, o meu passivo é quanto? 25 mil na realidade, ó. Igualzinho o valor à vista. Então, o que ele pediu para você? Para identificar a conta, pô. Que conta que representa os juros no momento da aquisição? No momento da aquisição, esse juro é uma retificadora do passivo. É uma retificadora do passivo. Uma sociedade, uma entidade adquiriu um equipamento para uso em suas operações, conforme consta no quadro a seguir. Ele vai pedir a mesma coisa de sempre, possivelmente. Qual é o valor que você vai registrar no bem, reconhecer no ativo? Ele vai te dar um monte de informação, ele quer saber se você sabe o que pode entrar como um ativo e o que não pode. Aí vem lá, apesar de a entidade ter planejado comprar a máquina à vista, olha, ela planejou comprar à vista, ela não comprou à vista, ela só planejou. Ó, no fechamento do negócio, acertou o valor pago em 5 parcelas de 100 mil, o que gerou despesa financeira adicional, 60 mil. Está tentando confundir você. Após receber e instalar o bem, o valor a ser reconhecido no ativo é de quanto? Galera, primeiro, o valor que você vai reconhecer no ativo é o valor à vista. Não, tome cuidado, se ele falou 5 parcelas de 100, 500 mil. 500 mil é o valor da dívida. Então, aqui é a dívida, é o que você deve, ó, 500 mil. Aqui é o valor a prazo. Valor da dívida. Aqui à vista é quanto? À vista é 440 mil. A diferença entre eles, juros a vencer. Quanto? 60 mil. Por isso que ele disse que tem uma despesa de 60 mil. Despesa adicional, é uma despesa. Os juros vão vencer, vão virar despesa no futuro, tá? Mas eu tenho que reconhecer o ativo, né? Quando é que eu reconheço o ativo? Quando eu compro esse ativo, após receber e instalar. Por qual valor? Vou começar com os 440. Depois vou verificar o que pode acrescer. Aí aquilo que eu somo. Imposto não recuperável, pode somar, porque não recupera, vira custo. Frete e manuseio, soma. Instalação e montagem, soma. Pronto. Tá aí. Qual é o valor do meu ativo? Vai estar com 440, mais 52.800, mais 20 mil, mais 10 mil. O meu ativo vai estar no total de 522.800. Beleza? Um monte de informações, a gente fica com medo, às vezes, até de fazer esse tipo de questão. Claro que na prova, você tem que começar pelas questões mais fáceis, aquela que te dê segurança, né? Que seja mais curta, mas não quer dizer que essas longas são difíceis. Porque, às vezes, a pessoa se assusta com o tamanho do texto, né? Vamos lá. Uma sociedade empresária precisava comprar computadores a seus funcionários, de modo para expandir os seus negócios. Para isso, ela contratou um especialista para indicar qual seria o melhor modelo. Por esse serviço, pagou 2 mil. Após definido o modelo, ela comprou computadores, cujo preço era de 200 mil. Como a compra era grande, conseguiu um desconto de 10% sobre o valor. O frete para receber seus computadores foi de 1.000. Além disso, para receber os computadores de segurança, contratou o seguro no valor de 500. Quando os computadores chegaram à sociedade empresária, ela gastou mais 10 mil com antivírus anual e 12 mil com programas básicos e essenciais para o funcionamento. Além disso, ofereceu um treinamento para seus funcionários que custou 5 mil. Depois de concluído o treinamento, a sociedade empresária ofereceu uma festa para promover a expansão, no qual gastou 20. Além disso, gastou 14 com publicidade, com base na compra de novos computadores. A partir das informações acima, assinale a opção que indica o acréscimo no ativo da empresa, com a compra dos computadores. Primeiro, eu vou registrar o valor da compra. Qual o valor que eu vou registrar da compra?
Aí você tem que tomar cuidado. Todo gasto necessário para colocar o produto em condições de uso e funcionamento é como se o produto fosse, como se imobilizado fosse. Esse gasto com o especialista, galera, eu não tenho computador. Eu não tenho computador. Uma coisa é eu gastar com um honorário para o cara montar a máquina. Eu comprei a máquina, ele vai montar a máquina. É um gasto necessário para colocar a máquina em condições de ser usada. Uma outra coisa é eu contratar alguém para indicar para mim qual é o melhor modelo. Isso é despesa para a empresa. Eu não tenho a máquina ainda não. Eu posso fazer sozinho isso, mas eu quis contratar. Esse gasto é uma despesa para a empresa. Tá? Por isso que ele fala, após definido o modelo, ela comprou os computadores. Então, os gastos a partir da aquisição. Ela comprou os computadores por quanto? Por 200 mil. Então, ela comprou por 200. Esse foi o valor. Só que nesses 200, ela teve um desconto de 10%. Então, você vai tirar aqui, ó, desconto sobre compras. Desconto sobre compras. 10%, 20 mil. Certo? E o que mais ela teve? Ela teve frete aqui. Então, você soma o frete. Qual foi o valor do frete? Frete foi 1.000, então você soma 1.000. Aí ela contratou seguro. Então, seguro soma. É um gasto necessário para colocar seu produto lá em condições de ser usado no valor de 500. Beleza? O que mais? Aí ela comprou um antivírus de 12 mil. O antivírus, galera, não é nada que... não é um gasto para colocar meu produto em condições de ser usado ou vendido. O antivírus, o computador funciona sem antivírus. Então, esse antivírus é uma despesa, tá? Quando ele compra o antivírus, está comprando uma despesa, até uma despesa antecipada, né? Está pagando para um período ali de um ano. Tá? Mas observe que ele continua falando com os programas básicos e essenciais. Opa, se é um programa que é essencial para o funcionamento, todo gasto necessário para colocar o produto em condições de uso ou de uso ou de venda, ou seja, foi um gasto essencial para ele ficar, para ser usado, eu tive que comprar por exemplo, o Microsoft aí que a gente usa, né? Word, Excel, o que for. Aí sim, aí eu entro com isso, tá? Aí eu entro. Quanto é que foi? Nesse caso aí, 12 mil. Então, eu entro aqui, ó. Gastos essenciais, né? Programas essenciais. É um custo direto aqui, um gasto direto. Essenciais, 12 mil. Beleza? Aí ele continua. Além disso, oferecer um treinamento. Treinamento é despesa. Tá? Depois teve aí festa, depois teve publicidade, tudo isso é despesa. Ele não me interessa, ele só quer saber o que pode somar no ativo. Ora, 200 menos 20 dá 180. Aí eu tenho mais 1.500. E depois 12 mil. Soma tudo isso aí, é o valor do ativo, 193.500. Então, você precisa saber o que pode e o que não pode. Beleza? Vamos falar sobre depreciação agora. Questão de depreciação. Pode falar. Quando ele fala que é anual, não teria que pegar só uma parcela? Só Silvia, entenda o seguinte. Seguro para 12 meses, por exemplo. A empresa contratou um seguro. Seguro é seguro que eu falo do meu ativo, tá? Seguro do ativo. Eu quero segurar meu carro. Contratei um seguro. Você tem que tomar cuidado que seguro quando eu falo ali frete, seguros e embalagens, o seguro é o seguro para trazer. Por exemplo, eu comprei um veículo em São Paulo e quero que entregue em Brasília. Então, vai ter esse deslocamento e eu contrato um seguro, porque se acontecer alguma coisa nesse deslocamento, meu carro está assegurado. Então, observe que foi um gasto necessário para o carro chegar até a minha casa em segurança. Então, esse seguro, sim,
Esse seguro, ele entra como custo do ativo. Quando eu contrato, eu faço um seguro da minha casa, por exemplo, tá? Eu estou assegurando os bens. Isso é uma despesa para mim. Só que eu paguei antecipada. Cheguei e paguei o ano todo dela. Assim como o antivírus. O antivírus não é um programa essencial. Então, esse gasto com antivírus não é ativo. Ele é uma despesa. Mas o antivírus você pega e compra a licença ali e usa por um ano. Aí sim, você vai pegar o total de 10 mil, tá? 10 mil e dividir por 12. Aí você tem uma despesa antecipada. Você pagou hoje por despesas que vão acontecer no futuro. Então, são despesas, não são ativos. Então, tome cuidado. Tá? O seguro, né, o antivírus, por exemplo, que é anual, sim, é anual, mas ele não é um gasto que a empresa teve para colocar o ativo em condições de ser usado. O ativo pode funcionar, o computador pode funcionar sem o antivírus. Tá? Então, esse gasto é despesa para a empresa, é uma despesa antecipada que ela fez. Então, é aí um outro tipo de questionamento na prova. Na prova, ele vai pedir despesa antecipada. Aqui eu estou querendo saber por qual valor eu vou registrar o ativo no meu patrimônio. O que pode somar junto àquele valor que eu pago à vista lá? Pode entrar frete, porque é um gasto necessário para trazer o produto em condições de ser usado. Comprei em São Paulo, para usar em Corumbá, tem o frete. Então, eu pago. Assim como posso ter um seguro, como te disse, para garantir, né, que eu posso chegar esse ativo aqui na minha mão e eu usar. Certo? Isso sim. Certo, professor. Tá joia? Então, tome cuidado para não confundir isso na prova, porque são conceitos, e por isso que ele mistura. Para você colocar, depois dividir por 12, e colocar o valor e achar aqui uma resposta. Só que ele não quer isso. Ele quer saber se você conhece isso aqui, ó. Ele quer saber se você sabe isto aqui, ó. Preço à vista, imposto não recuperável, frete, seguros, né? Outros custos diretamente atribuídos para colocar o ativo no local e em condições para seu uso ou funcionamento. Isso que ele quer saber. Por isso que eu tirei lá os 10% ao desconto aqui. Agora, por que eu não somei o seguro, o antivírus? Porque antivírus, né, o antivírus aqui, ele não é um custo que foi usado para colocar, né, deixar o produto em condições de uso ou funcionamento. Porque o antivírus, ele está comprando um computador, o computador funciona sem antivírus. Tá bom? Beleza. Voltando à depreciação agora. Depreciação é consumo, né, de bens tangíveis do imobilizado, ou seja, só pode sofrer depreciação o imobilizado e as propriedades para investimento avaliadas pelo método de custo. Então, elas podem sofrer depreciação. Então, é só imobilizado, né, e mais a propriedade que é avaliada pelo método de custo. Quais são os fatores que levam, né, a depreciar? É o uso esperado pela entidade, do ativo, o desgaste físico, obsoletismo, limites, né, do uso desse ativo, são fatores que levam aquele ativo perder valor, ele perde valor. Né? A depreciação é registrar a perda do valor do ativo pelo uso, pelo passar do tempo. Né? Então, aqui é importante. Outra coisa que tem que tomar cuidado, cada parte de um item do imobilizado com custo significativo em relação ao seu custo total deve ser depreciado de forma separada. Está lá o avião. Está aqui o avião. No avião tem motor, tem pneu, tem móveis, tem tal. O valor total do avião, vou colocar aqui 100 milhões, por exemplo. 100 milhões. Esse é o valor total do ativo. Aqui, cada um tem um valor.
Então, o motor tem um preço, um custo significativo em relação ao avião, o pneu tem um custo significativo, o móveis interno tem um preço, a carenagem também tem. Então, além de ele terem valores significativos em relação ao avião como um todo, eles têm vidas úteis diferentes. O motor tem uma vida útil A, o pneu tem B, os móveis internos têm C, a carenagem é D. Então, nesse caso, você vai separar. Cada item você vai depreciar de forma separada, tá? Porque eles têm valores significativos. Agora, se ele não tiver, vamos imaginar o seguinte, mesmo tendo valores significativos, caso a sua vida útil e o método dessas partes sejam iguais, as partes podem ser agrupadas para calcular a depreciação. Se tanto isso aqui, tudo isso aqui, tem a mesma vida útil do avião, você deprecia o avião. Porque eu vou somar isso com isso, com isso, não dá o valor do avião? Dá o valor do avião. Então, basta, como eles têm a mesma vida útil, não tem para que eu fazer de forma separada. Eu só vou fazer de forma separada se eles tiverem vida útil diferente e o custo significativo como um todo. Exaustão, depreciação, exaustão, amortização, galera. A depreciação é do imobilizado. A exaustão são bens florestais e minerais, né? E a amortização do ativo intangível. A ideia é a mesma, tá? A exaustão ela é um pouquinho diferente. O que é exaurir? Exaurir é esgotar. Então, aqui como exemplo, o que eu tenho que fazer, né? Uma empresa adquiriu o direito de explorar. Então, nós estamos falando aqui de uma empresa explorando uma mina de titânio. Então, a primeira coisa que você tem que saber, quando falou exploração de mina, o gabarito só pode ser exaustão. Então, observe que já elimina aqui, ó, 3 alternativas. Só pode ser exaustão. Mas, como ele falou direito aqui, muita gente fica achando que é a amortização, porque a amortização é ativo intangível, mas eu estou falando aqui de uma mina. Mina é recurso mineral florestal, é exaurido. Porque você vai usando e ele vai acabando, tá? Então, ele está lá, ó. A empresa adquiriu o direito de explorar uma mina por 990 mil. Beleza, está aí o valor da mina. Sabe-se que a capacidade da mina é de 20 mil toneladas. Beleza, capacidade. No primeiro ano, a empresa extraiu quanto? 2 mil toneladas. Então, o que você tem que entender? Exaurir não é esgotar? Quanto é que era a capacidade da mina? A mina tinha 20 mil toneladas. Você explorou quanto no primeiro ano? 2 mil toneladas. Isso, em termos percentuais, representa quanto? Basta você pegar a parte em relação a todo. Você vai pegar 2 mil toneladas e dividir por 20 mil. Quando você fizer essa divisão, você vai encontrar que isto está representando para você 10%. Então, no primeiro ano, a empresa exauriu a mina em 10%. Ora, quanto é que valia a mina? A mina é 990 mil. Esse é o valor da mina. Quanto é que foi explorado? Qual foi o percentual explorado? Deixa eu corrigir aqui para ficar mais fácil o cálculo. Então, você tem aqui o direito de exploração, né? O direito. 990 mil. Qual é o percentual que você já explorou desse seu direito? 10%. Então, aqui, 10% de 990 mil é o que você exauriu. Isso aqui é a sua exaustão. 99 mil. Então, isso aqui é débito despesa com exaustão, crédito exaustão acumulada. É uma perda. A mina foi exaurida, perdeu o valor. Tá? Contabilmente, quanto é que está valendo? Né? Nós estamos falando aqui do primeiro ano. Vamos chamar aqui primeiro ano. Contabilmente, qual é o valor da mina no primeiro ano? No final do primeiro ano, essa mina está lá, ó. Direito, 990 mil, menos exaustão acumulada. Quanto? 99 mil. Contabilmente, tá? Se eu tivesse teste de impairment aqui, tinha que colocar, não tenho. Mas contabilmente, vale quanto? O valor contábil dela? 891 mil. Esse é o valor contábil dessa mina no primeiro ano. Vou continuar agora. Aí ele vai assim, ó, no segundo ano, no início do segundo ano, a empresa descobriu que a mina possuía uma capacidade adicional. Então, o que ela está fazendo aqui?
ela fez uma nova investigação, né? Ela avaliou a mina e viu que houve uma mudança de estimativa. Ela estimou que a mina tinha uma capacidade de 20 mil, quando na realidade ela tinha uma capacidade de 22 mil. E toda vez que há uma mudança de estimativa, você começa do zero de novo com essa nova capacidade. O que vai acontecer aqui no segundo ano? Então, você está aqui, ó, segundo ano. Vai começar. Este valor contábil aqui é o valor da sua mina, que vai ser exaurida no segundo ano. Então, você vai ter aqui um direito de exploração, agora está por 891 mil. O que você precisa encontrar? O percentual explorado para achar a exaustão no segundo ano. Qual é o percentual que exauriu a mina no segundo ano? Simples. Você primeiro tem que saber a capacidade da mina. Qual é a capacidade da mina? Ora, ela tinha 20 mil no primeiro ano, perdeu 2. Perdeu 2 mil toneladas, que está aqui no exercício. Foi extraída, ela exauriu. Então, o limite, a capacidade dela no primeiro ano terminou com 18 mil toneladas. Né? 18 mil. Só que agora, eles fizeram uma mudança de estimativa. Tá? Então, aqui no segundo ano, houve uma mudança de estimativa contábil. Ele falou que tinha uma capacidade de mais 2, então você soma mais 2. Então, no segundo ano, qual é a capacidade da mina? 20 mil toneladas no segundo ano. Então, ela tem 20 mil para ser exaurida no segundo ano. Agora eu vou verificar quanto é que ela exauriu. Ela falou que exauriu 3 mil toneladas. Então, agora você vai pegar a parte em relação ao todo. Quantos por cento representa? Aí você vai encontrar que houve 15% de exaustão naquele ano. Então, você multiplica aqui o seu direito vezes o percentual explorado naquele segundo ano, 15%. E aí você vai encontrar a exaustão do segundo ano. Certo? Você vai encontrar aí a exaustão do segundo ano. Deixa eu ver quanto é que dá aqui. 891.123 vezes 15%. 133.650. Que deu aqui, ó. 133.650 no segundo ano. O que ele está pedindo? Com base nessa informação, a empresa apresentou no segundo ano, no final do segundo ano, um saldo de quê? Ele quer saber a exaustão acumulada. Então, o que é a exaustão acumulada? É uma conta, né? Você tem lá a conta de exaustão acumulada. O que vai acontecer com essa conta? Ela vai acumulando a exaustão dos períodos. No primeiro ano, você teve 99 mil. Você soma aqui. No segundo ano, acumulou mais 133.650. Então, somando tudo isso aí, você vai encontrar 232.650 acumulado. Então, o gabarito aqui é a letra C. Se ele pedisse o valor contábil, simples. Você pegaria aqui esse valor aqui, menos esta exaustão aqui, você acha o valor contábil, tá? Se ele quisesse pedir isso. Vamos lá. Uma fábrica apresentava o seguinte balanço em 31/12/21. A máquina tinha uma vida útil econômica de 10 anos. No entanto, na data da aquisição, os administradores da fábrica estimaram que ela seria utilizada por 5 anos. E depois vendida por 20 mil. A depreciação da máquina em 31/12, que é a depreciação da máquina em dezembro de 22. Então, o que acontece? Você sabe que quem dita a regra de a vida útil econômica de um bem para ser depreciado é a gestão, são os administradores. Não interessa se a máquina saiu com vida útil de 10 anos, se eu pretendo só usar 3. Por que eu vou depreciar por 10 anos se eu uso só 3? Vou depreciar por aquilo que eu decido usar. Então, a vida útil econômica, né, a depreciação econômica é feita pela gestão da empresa. Então, eu vou seguir a regra da gestão.
Então, como é que eu chego na depreciação? Você lembra. Se não lembra, você vai relembrar agora. Você vai pegar o valor do bem. Qual é o valor do bem? Está aqui, ó, 80 mil. Certo? E aí você vai tirar aqui o valor residual. Então, o que é o valor residual? É o valor de venda desse ativo quando terminar o tempo dele. Quando terminar a vida útil dele lá de 5 anos, ele tem valor de mercado. Então, eu vou recuperar vendendo. Uma parte desses 80 mil eu vou recuperar pela venda, ou seja, 20 mil eu recupero vendendo, e 60 mil eu vou recuperar na forma de depreciação. Então, eu deprecio 60 e 20 eu vendo. Tá? Então, aqui o valor residual ele diz que é 20. Então, aqui eu acho o meu valor depreciável, ou base de cálculo para depreciação, 60 mil. Bom, agora o que eu tenho que fazer? Tenho a base de cálculo, eu vou dividir pela vida útil. Essa vida útil ela pode ser em anos, pode ser em unidade de produção, em horas de produção, tá? Então, aqui ela disse que a vida útil foi de quanto? Ele tentou e confundir, ó, em 10 e 5, aqui são 5 anos. Quem define é a administração. E aí eu vou encontrar a depreciação anual. Qual é o valor da depreciação anual? 60 por 5 dá 12. Então, todo ano eu reconheço 12 mil. E é tão verdade que tem aqui 12 mil. Certo? Então, esse é o valor da depreciação anual, tá? Tome cuidado, isso aqui eu só confirmei o que estava lá registrado. Tá? Não estou falando para você falar que a depreciação do ano é esse valor que está aqui. Tá? Coincidiu, pode ser diferente, tá? Significa que esse bem foi depreciado só um ano, só isso que está significando. Beleza, então ele pediu a depreciação da máquina em 31/12/22, ora, todo ano é 12 mil, então a depreciação da máquina em 31/12, né, a despesa vai ser de 12 mil. Debito a despesa, credito depreciação acumulada. Em 1º de dezembro de 21, o banco adquiriu de uma escola o direito sobre uma folha de pagamento. Aí sim, aí é um intangível. Desse modo, o banco desembolsou 600 mil para que todos os salários da escola fossem pagos por meio dele durante 5 anos. Vida útil do direito, né? A partir de 1º de fevereiro de 22. Em 31 de dezembro de 22, o banco estimou que o direito adquirido poderia trazer benefícios econômicos 510. Já em 23, o banco estimou que o direito adquirido poderia trazer benefício 380. Assinar a opção que indica amortização acumulada. Então, quando ele fala assim, está trazendo benefício de um valor num ano, benefício de valor no outro ano, ele está falando para você o valor do teste de impairment, o valor recuperável, porque isso aí é um intangível sofre impairment, tá? Então, simples, tá? Simples. Como ele pediu amortização acumulada, vamos lá. O direito da escola foi de desembolso de 600 mil. Então, aqui você tem o direito. O direito é um intangível, 600 mil. Ok. Tem valor residual? Não tem. Não tem valor residual. Esse é o valor contábil desse ativo, né? Mas observe que foi aqui a partir de fevereiro de 22. Tá? E eu quero aqui, ó. Então, no final de ano de 22, em 31 de dezembro de 22, qual é o valor dele? Né? Ele está dizendo que o valor recuperável é de 510. Certo? E no final de 23, o valor é 380. Mas ele só quer a amortização acumulada. Beleza. Isso tem que analisar. Vamos lá. Direito 600. Não tem valor residual, vou dividir aqui pela vida útil. Vida útil dele aqui está dizendo que foi de 5 anos. Está bem aqui. Eu vou dividir por 5 anos. Já sei que a amortização anual, que a minha amortização anual, 5 vezes 12, 60. 120 mil por cada ano. Certo? Beleza? Só que o primeiro ano, que é 2022, quantos meses? Eu não amortizei o ano todo, porque eu comecei a explorar a folha de pagamento 1º de fevereiro.
Então, perdeu o mês. Então, são 11 meses aqui, em 2022. Tá? Então, eu preciso transformar essa amortização anual em mensal. Para isso, eu vou fazer o quê? Vou dividir pelo número de meses do ano. São 12. E transformo o ano em mês. Então, aqui eu vou encontrar a minha amortização mensal. Por quê? Porque eu, naquele 2022, são só 11 meses. Então, aqui eu multiplico, né, divido 120 por 12 e vou encontrar 10 mil por cada mês. Então, acumulou no primeiro ano 11 meses. Então, é 11 vezes 10. Ou seja, 110 mil. Se você for pegar o valor contábil do primeiro ano, você vai ter 600 mil menos 110 mil. Tá 490, quer ver? 610 menos, 600 menos 110. 490. Certo? Esse é o valor contábil, no final de 2022. Se você comparar com o valor recuperável dele, ele diz que é 510. Então, ele vai permanecer por esse valor, ó. Valor contábil e valor recuperável. Valor contábil, 490, o recuperável 510, não tem perda nenhuma, permanece por 490. Então, você não precisa alterar, fazer mudança de estimativa nenhuma. Beleza, ok. Então, no ano de 2022, 11 meses. E no ano de 2023? Aí, mais 12 meses. Então, agora, como não vai alterar, 12 meses você sabe. 12 meses você sabe, né? 120 mil. Então, aqui, vezes 10 mil, né? Vamos colocar aqui, você vai em 120 mil. Então, 120 mil em 23, 110 mil em 22. Certo? Então, quanto que dá? 110 mais 120. Então, acumulou 230 mil. Acumulou 230 mil. Esse é o gabarito da questão, letra C aqui. Ó. Poderia ser direto? Poderia. Mas eu tive que te mostrar que ele colocou essas informações de 510 e 380, não foi à toa, tá? Não foi à toa. Ele colocou para você fazer. Ele está fazendo o teste de impairment. Vamos ver aqui, como é que eu faço quando muda, né, o tipo de cobrança, né? Em vez de usar vida útil, eu vou usar unidades produzidas, horas de produção, vamos ver. Em 1º de janeiro, uma sociedade adquiriu por 200 mil à vista uma máquina imobilizada. O frete da máquina foi de 1.000 e sua instalação, 4 mil. Na data, foi estimado que a máquina poderia produzir 20 mil unidades de produtos, sendo a produção estimada do seguinte modo, aí está aqui, o ano e as suas produções, né, em unidades. A sociedade empresária inicialmente depreciava os seus ativos pelo método dos benefícios gerados. Em 1º de janeiro de 23, os contadores julgaram que seria mais adequado depreciar os seus ativos de acordo com o método da linha reta. Na data, 1º de janeiro de X3, foi estimada a máquina poderia ser utilizada por mais 5 anos a partir daquela data, sendo o valor residual, o valor de venda, zero. Assinale a opção que indica a depreciação acumulada em X4. Então, primeiro, ele quer saber se você sabe o que vai agregar o valor da máquina. Você já sabe, é o valor à vista do bem, né? 200 mil, mais o gasto com fretes, seguros, com embalagem, todo o gasto necessário para colocar aquela máquina em condições de ser usada. Então, eu já sei que o valor do meu bem aqui, ó, que você vai reconhecer, vai ser por 205 mil. 205 mil. Agora, eu preciso fazer o quê? Ele inicialmente depreciava os ativos pelo método dos benefícios gerados. Os benefícios que geravam eram os produtos. Esse era o benefício que era gerado. Ele está falando que era produto. Então, quando é que mudou? Mudou a partir de 1º de janeiro de X3 que ela mudou, né? Em vez de depreciar por benefício, usou o método da linha reta. Significa que ela depreciou o ano todinho de X0
pelo benefício gerado, até X2, X1, X2. Até aqui ela usou o benefício gerado, porque a partir de X3 ela mudou a metodologia. Então, eu preciso calcular, para quando eu chegar em X3, que houve a mudança de estimativa, eu preciso achar quem aqui quando muda a estimativa? O valor contábil. Eu tenho que achar o valor contábil na data dessa mudança. Então, até o final de X2, eu tenho que saber o valor contábil. Aí eu venho. Como é que eu acho o valor contábil? Eu tenho que saber o valor da depreciação, porque o valor contábil é o valor do bem menos a depreciação acumulada desse bem, menos perda por impairment. Então, eu preciso achar a depreciação. E depreciação, você já sabe. Eu vou tirar daqui o valor residual. Ele me diz que o valor residual era 0. Anteriormente não tinha e agora é 0. Está aqui. E aí eu acho a minha base de cálculo. Minha base de cálculo, 205 mil. Ok. Agora eu vou dividir pela vida útil. Esse é um padrão, né? Para achar a depreciação. Só que a vida útil aqui não é em anos. Porque o X0, X1 e X2 foram em unidades produzidas. Então, vai ser a minha vida útil em unidade. Então, 20 mil unidades. Aí eu vou encontrar a depreciação por unidade. Minha depreciação está baseada em unidade, por unidade. Então, eu faço essa divisão aí, eu vou encontrar 10,25. Cada unidade produzida depreciou 10,25. Quantas unidades foram produzidas? Porque eu preciso agora multiplicar pelo número de unidades produzidas para achar a depreciação total do período. Quantas foram produzidas? Simples. 2.000, 4.000 e 8.000. Não é até aqui? Até X2. Então, 14 mil unidades. 14 mil unidades. Aí eu vou achar a depreciação acumulada em 14 mil unidades. Então, você vai achar aqui 143.500. Opa, achei a depreciação acumulada. Por que eu calculei ela mesmo? Porque eu preciso achar o valor contábil para poder fazer essa mudança de estimativa aqui. Como é que eu acho o valor contábil? O valor do bem, 205 mil, menos depreciação acumulada, aí foi 143.500, menos perdas anteriores, perdas por desvalorização, perdas por impairment. Não teve, é 0. E aí eu acho o valor contábil desse ativo, né? Que vai dar aqui 61.500. E data? 31/12 de X2. Então, achei. Agora eu vou começar o ano de X3. Por isso eu precisava achar o valor contábil, porque agora ele passa a ser a sua base. O valor do bem aqui, ó, houve uma mudança de estimativa, né? Mudança de estimativa, ele vai ter que ter, esse valor vai virar o valor do bem agora aqui, ó. Então, o valor do bem vai ser o quê? 61.500. E agora você já sabe. Ele quer a depreciação que acumulou. Em até X4. Até X2 você sabe. Agora tem que calcular X3, X4. Vai mudar a tua base de cálculo. Antes você estava depreciando por 20 mil unidades. Agora não é unidades. Então agora você vai dividir pela vida útil. Você vai dividir aqui. O valor residual é 0, né? Certo? Vou colocar de forma para você saber que aqui é menos valor residual é 0. Eu acho a base de cálculo. 61.500. Desse 61.500, a base de cálculo eu vou dividir pela vida útil. A nova vida dele. Nova vida. Qual é a nova vida desse ativo? Ele fala assim que a máquina
poderia ser utilizada por mais 5 anos, ó, a partir daquela data. Por mais 5 anos. Certo? Então, você tem mais 5 anos pela frente. Então, aqui você vai depreciar a sua vida útil, vai ser 5 anos. E aqui você vai achar a depreciação anual. Anual. Você vai achar 12.300 por ano. Beleza, você precisa encontrar a depreciação em que época? 31/12 de X4. Você já sabe o valor do ano. Por ano é 12.300. Então, até X4. Então, você já sabe que para ano X3 é 12.300. E precisa para o ano X4 também. Então, basta multiplicar esses 12.300 aqui por 2 anos. X3, X4. 2 anos. E agora eu acho a depreciação acumulada. 12.300 vezes 2 anos dá 24.600 acumulada. Ah, professor, não tem resposta. Claro que não. Quando ele falou acumulada, é uma conta. E essa conta ela vem acumulando desde o ano X0. Só mudou a forma de você achar o valor, mas ela tem que vir trazendo o saldo. Qual vai ser o saldo da conta de depreciação acumulada? Você tem ela aqui, ó. Você tinha acumulado até X2, 143.500. 143.500. Mudou a estimativa, você acumulou mais quanto? Mais 24.600. Ah, e aí você acumulou num total 168.100. Essa é a resposta. Tá? A ideia aqui é só para você saber como é que usa outra metodologia, tá? Soma dos dígitos agora. Para a gente relembrar a soma dos dígitos. Uma empresa comercial apresentou as seguintes informações referentes a um de seus veículos adquiridos em 1º de janeiro. Lembrando, tá? A partir de quando começa a depreciação? A partir do momento que o ativo imobilizado fica em condição de ser usado. A partir desse momento, ele vai ser depreciado. A menor fração da depreciação é mensal. Então, se for 5 dias, 10 dias, você vai considerar o mês fechado. Tá? Ah, professor, se ele comprou de 31, você sempre conta de 31 para 31. Imagine que todos os meses fecham um mês, 31 de janeiro, final de fevereiro, um mês. Final de março, outro mês, tá? Assim você vai contar o mês. Não achar que é só um dia lá, comprou dia 31 só um dia, aí não, tá? Fecha de mês em mês, para você contar os meses. Beleza. Considerando somente informações apresentadas e que nenhuma estimativa foi alterada durante a vida útil do ativo, ele quer despesa de depreciação de 2020 para o veículo usando a soma dos dígitos. Como é que trata a soma dos dígitos? Né? Vamos lá, eu tenho aqui uma coluna para ano, né? E aqui vai ser a depreciação daquele ano. Certo? Vou apagar isso aqui. Vou ter a depreciação daquele ano. E depois, eu posso ter aqui a depreciação anual, ou a depreciação acumulada por ano, tá? Imagine que, nesse caso aqui, a vida útil foi estimada do veículo em 5 anos. Então, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Você vai somar os dígitos dos anos, tá? Soma dos dígitos dos anos. 1 mais 2 dá 3, com mais 3 dá 6, com mais 4 dá 10, com mais 5 dá 15. Somei os dígitos, vira 15. Esse 15, galera, você precisa primeiro achar a base de cálculo. Esse 15 vai passar a ser um fator que você vai utilizar nos anos, tá? Vamos achar a base de cálculo. Como é que eu acho a base de cálculo do ativo para depreciar? Eu tenho o valor do bem. Quanto é que vale esse bem?
E o veículo custou 50 mil, não teve mais nada que somou, então o valor é 50 mil. Vou verificar se tem valor residual. A questão diz aqui, vamos lá, veículo 50, valor residual estimado de 10. Então, 10 mil, você não vai depreciar porque você vai vender. Você vai recuperar pela venda. Então, a tua base de cálculo da depreciação é 40 mil. Beleza? Então, na depreciação aqui, você vai começar assim, ó. Você vai pegar a sua base de cálculo, que é 40 mil, e você vai multiplicar. Como é a soma dos dígitos, você vai começar do maior para o menor, certo? Do maior para o menor, decrescente, tá bom? Do maior para o menor. Então, você colocou 1, 2, 3, 4, 5. Você vai usar aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Os anos de cima para baixo que vai decrescendo, tá? 5, 4, 3, 2, 1 são os anos da depreciação. Só que agora você vai colocar 5, 4, 3, 1 e os 15 é o divisor para todo ele aqui. Beleza? Então, é a base de cálculo vezes esse fator que você acabou de fazer. Então, é a soma dos dígitos, aqui você sempre vai colocar, iniciar pelo decrescente, a não ser que ele traga e fala que é crescente, tá? Mas você comece, é o decrescente, que é a regra geral. Então, você vai pegar 40 mil vezes 5, dividir por 15. Depois, no segundo ano, né? Deixa eu ver quanto é que dá aqui no primeiro ano. 33% desse ali. 5 dividido por 15 vezes 40 mil. 13.333. Então, a tua depreciação aqui nesse ano vai ser 13.333,33. Então, ela acumulou no primeiro ano esse valor. 13.333,33. No segundo ano, a mesma ideia. Os mesmos 40 mil é base de cálculo. Vai multiplicar agora 4 por 15. Então, 40 mil, você vai pegar 4 dividido por 15 e multiplicar por 40 mil. Você vai encontrar aqui uma despesa de depreciação no segundo ano de 10.666,67. Aí, quanto é que acumula? O acumulado vai ser esses 10.666,67 com o do ano anterior, 13.333,33. Acumulou até agora 24 mil. Terceiro ano, os mesmos 40 mil, vezes 3, dividido por 15. Tá? Então, você acha o fator. Você pega 3 dividido por 15 e multiplica por 40 mil. Você vai achar 8 mil aqui. Se ele perguntasse para você acumulado, 24 com 8, dá 32 mil. E assim sucessivamente, tá? Eu parei aqui por quê? Porque ele falou 2020, certo? Começou 2018, 2019, no terceiro ano, 2020. Observe que ele tenta te enganar. Ó. Ele coloca assim, ó, quilômetros reais percorrido. Ele está te dando em quilometragem. Ó. Mas ele não te cobrou a metodologia baseada em quilômetros. Ele não te deu. Ele baseou em soma dos dígitos dos anos. Então, é vida útil. Valor do bem em vida útil, tá? Então, beleza. A depreciação, a despesa com depreciação do ano 2020 são os 8 mil aqui, ó. Gabarito letra B. Como é que eu poderia fazer isso mais rápido, né? Você manteria a ideia. 5, 4, 3, 2, 1, tá? Você tem aqui 5, 4, 3, 2, 1. Divide 15 para todo mundo. Tá 15 para todo mundo, né? O ideal é você pegar o primeiro ano e fazer. Tá? Você pega a base de cálculo, 40 mil, divide por 15, fica mais fácil. 40 mil dividido por 15, eu acharia aqui 2.666,67, por exemplo. O segundo ano,
Eu pegaria esse valor e multiplicaria pelo ano. O terceiro ano, eu pegaria essa base e multiplicaria por 3. Esse ano aqui, essa base vezes 4. Esse ano aqui, essa base vezes 5. E aí você fecharia o quadro e olharia, né, o que a questão está pedindo. Tá? Qual é o ano, o que ela pede, se é a depreciação acumulada, se é a despesa. Em 1º de maio de X0, uma entidade comprou uma geladeira para utilizar na cozinha, no cozinha do escritório, por 8 mil. Nesta data, 1º de maio, ela pretendia utilizar a geladeira por 4 anos. Em 1º de fevereiro de X2, os funcionários passaram a trabalhar em regime híbrido, de modo que a entidade estimou que a partir daquela data, 1º de fevereiro, ainda iria utilizar a máquina durante 5 anos. Então, houve uma mudança de estimativa. Assinale a opção que indica o valor contábil. Agora ele mudou, ele quer o valor contábil da geladeira. Em que data? Aqui. Então, você tem que prestar atenção nas datas. Ela começou a ser usada, ficou em condição de ser usada, né, no dia que comprou, aí, dia 1º de maio. Certo? E naquela época definiram que a vida útil dela seria de 4 anos sem nenhum valor residual. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui o valor do bem, não tem nada que acresceu, é só 8 mil. Vou tirar o valor residual, ele não me deu nada, né? É 0. E aí eu tenho a minha base de cálculo, ou valor depreciável, no valor de 8 mil. E agora eu vou depreciar. Por quanto? Pela vida útil. Qual é a vida útil dela nessa primeira parte aqui? 4 anos. E aí eu vou achar minha depreciação anual. Dá 2 mil por ano. 2 mil por ano. Agora, você separa. Você vem lá. Eu comprei essa geladeira X0 e eu quero ela depreciada aqui, X2. Então, tem X0, X1 e X2. Em X2, né? Em X0, quantos meses eu depreciei? Aí você presta atenção, a data que ela foi comprada foi essa. Então, foi em maio. Então, observe que janeiro, fevereiro, março e abril não existia máquina. Então, não tem que depreciar aquilo que não existe. 4 meses fora. Então, no ano X0 são 12. 12 tira 4, depreciei só 8. Então, no ano X0 são 8 meses. No ano X1 são 12 meses normais. O que mudou foi no ano de X2. No ano X2 houve uma mudança de estimativa. Né? Aqui, eu vou depreciar, certo? Usando essa mesma metodologia, a partir de fevereiro mudou a estimativa, tá vendo? 1º de fevereiro eu mudo a estimativa. Então, aqui só um mês, só janeiro. Usou a mesma metodologia da anterior. Então, por quantos meses, quanto tempo eu tenho que acumular aqui? 21 meses. Porque quando ele muda a estimativa, quando há a mudança de estimativa, você já sabe, você precisa achar o quê? Você precisa achar um novo valor do bem, ou seja, o valor contábil antes dessa mudança. Tá? Então, vamos lá. Achei depreciação acumulada de 2 mil. Como é que é mês, né? Eu vou transformar a anual em mensal. Eu divido pelo número de meses do ano. São 12 meses. Para você encontrar a depreciação mensal. Que você precisa encontrar acumulado em 21 meses. Então, eu vou achar mensal. 2 mil por 12, você vai encontrar aqui 166,66. E agora, quanto você precisa acumular em 21 meses? Então, você vai multiplicar pelo número de meses que você precisa acumular. O número de meses acumulados. São 21 meses. E aí você vai achar a depreciação acumulada em 21 meses. 3.500. Arredondando aqui. Beleza? Achei acumulada. Por que eu tive? Porque houve uma mudança de estimativa. Quando há mudança de estimativa, você precisa achar o valor contábil. Aí você tem que achar aqui o valor contábil. Como é que eu acho o valor contábil
até 31 de janeiro de X2, né? 31/1 de X2. Qual é o valor contábil? Aí eu pego o valor do bem, 8.000, vou retirar a depreciação que acumulou até essa 31 de janeiro, que foi de 3.500, e aí eu acho o valor contábil. Certo? Vai dar 4.500. Esses 4.500 é o novo valor do bem aqui, porque houve uma mudança de estimativa a partir de 1º de fevereiro de X2. Então, aqui, o novo valor do bem é o valor contábil anterior, 4.500. Por quê? Porque mudou a estimativa. Ele fez uma análise e mudou. Ele mudou o que aí? Ele falou que ia usar a máquina ainda durante 5 anos. Ainda iria usar a máquina durante 5 anos. Beleza? Ok. Então, eu vou dividir. O valor do bem tem valor residual? Menos valor residual. Não me disse nada, né? Se tivesse algum valor aqui, no início do texto lá, falasse que tivesse, você ia manter esse valor residual aqui. E colocava aqui, tá? Se ele fez a mudança e te deu um novo valor residual, você põe um novo valor residual, tá? Se ele não te dá nenhum novo valor residual, você usa o valor residual anterior. No caso aqui é 0 o anterior. Então aqui eu vou achar a minha base de cálculo para nova depreciação, 4.500. Porque a partir que mudou a estimativa, tem uma nova depreciação. Então eu vou pegar agora aqui a minha base e vou dividir pela nova vida útil. Nova vida. Qual é a nova vida? 5 anos. E aqui eu vou achar a minha nova depreciação anual. Você vai dividir, vai achar 900. Qual era o valor antes? O valor antes era 2.000. Agora ele passou a ser 900. Por quanto tempo você precisa? Aí você tem que lembrar. Essa nova depreciação vai até quando? 31 de dezembro de X2. Você começou quando? 1º de fevereiro. Você começou em fevereiro. Então, você tem de fevereiro a dezembro de X2 um novo modelo de depreciar. Então, são 11 meses. Só perde mês de janeiro. Então, agora sim, você vai multiplicar pelo número de meses que você quer acumular. Número de meses acumulados. São 11 meses. E aí eu acho a minha nova depreciação acumulada em 11 meses. Minha depreciação acumulada pela nova metodologia em 11 meses foram 825. Então, observe que ela acumulou 825 com essa estimativa aqui e acumulou 3.500 com a anterior. O que ele pediu? Ele pediu o valor contábil da geladeira em 31/12. Então, o valor contábil eu vou calcular. Como é que eu vou chegar no valor contábil do bem? Simples. É o valor do bem, né? O valor do bem. Quanto é que ele estava valendo? 4.500. Menos a depreciação acumulada de 825. Esse é o meu novo valor contábil dele aqui em 31/12. Esse aqui é o valor contábil dele atual agora. Então, você vai pegar isso aí e vai encontrar 3.675. Gabarito, letra C. Beleza? Ok, galera. Aqui a gente encerra, tá? Encerramos hoje. Vamos na próxima aula, a gente vai entrar com um teste de recuperabilidade de ativos. É importante, tá, galera? Você vai ter questão de teste de recuperabilidade, você vai ter questão de depreciação. Tem que treinar. Tem que treinar. Se você tem dificuldade
nisso aí, reveja a aula, pegue